Olá, sejam bem-vindos à primeira aula dessa edição da DevLearn. Na aula de hoje, faremos uma revisão de HTML e CSS, que são essenciais na criação de qualquer site. A aula de hoje é extremamente importante para que vocês estejam confortáveis com HTML e CSS para as próximas aulas onde trabalharemos com JavaScript. Vamos começar com o HTML. O HTML, ele funciona como se fosse o esqueleto do nosso site e dá a estrutura básica de como vai ser a nossa página. Ele vai dizer o que tem na nossa página e como elas são organizadas. Essa é a estrutura básica do HTML. O HTML ele se organiza em tags, que serve para ele identificar aquilo que está sendo informado para o navegador do que deverá ser mostrado. Se aquilo é uma imagem, se aquilo é um texto, um parágrafo. As tags principais do HTML são a HTML, que recebe o nome da linguagem e serve para indicar ao navegador aonde começa e aonde termina a nossa página, ou seja, tudo que está dentro da tag HTML será mostrado no nosso site ou utilizado pelo navegador de alguma forma na construção do site. Nós temos a tag head, que é a tag que contém principalmente metadados relacionados à nossa página. Metadados são informações que não são mostradas ao usuário que está mexendo na nossa página. Nós temos a tag title, que nós adicionamos dentro da tag head para que fique um nomezinho bonitinho na barrinha do nosso navegador. E nós temos a tag body, que ela, como o nome diz, ela controla o corpo da nossa página. Ou seja, aquilo que nós vemos de fato na nossa tela, ela muito provavelmente está dentro da tag body. Vamos tentar construir uma página semelhante à que está aqui nos nossos slides. E vamos aproveitar para configurar nosso ambiente de trabalho, que no caso nós estaremos usando o VS Code. Essa aula terá muitos exercícios, então eu recomendo que pause o vídeo e abra o seu editor de texto. Como aqui no caso eu já disse, estaremos utilizando o VS Code. Ao abrir o VS Code, você chegará numa tela similar a essa. E para trabalharmos com HTML, algumas extensões nos ajudam bastante. Para instalar as extensões no VS Code, basta vir aqui na esquerda, nesses 4 quadradinhos, e digitar aqui em cima HTML. Nós vamos instalar essa extensão HTML e CSS suporte azulzinho aqui. E vamos baixar também o Live Preview, que vai nos permitir acompanhar em tempo real as coisas que nós estamos fazendo no nosso site, como mudar a cor, adicionar elementos e retirar elementos. Agora que nós já instalamos as principais extensões que nós vamos usar aqui no VS Code, nós precisamos criar uma pasta para organizar melhor as coisas que nós vamos produzir durante o curso. Para isso, nós vamos aqui no gerenciador de arquivo, nessa pastinha amarela. Vamos criar pasta na área de trabalho para ficar mais fácil de encontrar onde estamos. Cliquem com o botão direito do mouse, novo e pasta. Eu vou criar uma pasta chamada DevLearn. Tudo minúsculo para chamar a atenção. Pronto, pasta criada. Agora, aqui no VS Code, nós vamos no canto superior esquerdo em File, Open Folder, e na nossa área de trabalho nós já podemos procurar a nossa pasta e abrir ela. Pronto, nós estamos dentro do ambiente da nossa pasta DevLearn, que é onde nós faremos as atividades. Para tentarmos construir uma página nesse estilo, precisamos primeiro criar um documento compatível com a linguagem HTML. Então, para isso, nós vamos aqui em cima, da onde tem o nome da nossa pastinha, e nesse ícone que é uma folhinha de papel com maisinho, clicamos nela e nós podemos criar o nosso arquivo, que no caso eu vou criar um teste.html, já que nós vamos estar testando as coisas que nós acabamos de ver. Vamos lembrar das tags que nós acabamos de ver. Nós começamos o documento com a nossa tag HTML. O VS Code, ele por ser uma ideia focada em programação, ele muitas vezes vai completar as coisas para vocês. Então, se vocês não se sentirem confortáveis, eu tenho quase certeza que isso dá para desativar, mas ele é muito útil na maioria das vezes. Depois de criarmos a nossa tag HTML, nós criaremos uma tag head. Nós não temos nenhum metadados para colocar nessa página, então a nossa tag head ficará relativamente vazia, mas vamos adicionar a ela um title, porque nós queremos que a nossa página se chame Primeira Aula. Agora nós já temos o head, nós já temos um título definido, vamos partir agora para o body, para o corpo da nossa página. Dentro do nosso body, vamos colocar algo como primeira aula do nosso curso de JavaScript. Curso de JavaScript.
Para utilizar o Live Preview, que nós utilizamos para ver em tempo real as coisas que estamos adicionando ao nosso site, basta vir aqui no canto superior direito, nessa lupinha, e clicar, e aqui está a nossa página que nós acabamos de fazer. Nós temos dentro do nosso body a primeira aula do nosso curso de JavaScript, que está aqui dentro, e aqui nós temos o título da nossa página que nós definimos no head. Bem simples, certo? Aqui nesse próximo exemplo, nós já temos algumas tags a mais, que nós também vamos fazer no nosso documento teste.html. Então vamos começar uma por uma. Tá? Depois eu corto isso. Uma tag muito comum no HTML é a tag H1, que ela serve para colocar letras grandes na nossa página. Por exemplo, revisão HTML CSS. Aqui na nossa página aparece uma tagzona grandona. Agora, essa tag H1, ela recebe um número porque nós podemos ir aumentando o número e ir diminuindo o tamanho da letra. Nós temos H2, nós temos H3, e vai até o número H6, que é o menor tipo de letra que nós podemos ter nesse estilo. Só que agora nós não queremos escrever com letras assim, grandes em negrito. Nós queremos escrever um parágrafo comum. Para isso, nós usamos a tag P. Agora nós temos letras comuns. Além de adicionar textos, com HTML, nós também conseguimos adicionar imagens à nossa página. E para isso, nós fazemos uso da tag IMG, ou image, que diferente das outras tags, ela não precisa de um fechamento. Porém, ela precisa de mais informações dentro da própria tag. Elas são src e out. O que quer dizer cada uma dessas coisas? src vai ser a fonte da nossa imagem, ou seja, de onde nosso documento HTML vai pegar essa imagem. A sua imagem ela pode estar baixada no seu computador ou ela pode estar na internet. E você precisa informar os dois caminhos para o seu navegador para ele saber de onde buscar essa imagem. E out é uma alternativa, ou seja, se essa imagem não carregar, o que a gente vai falar? A gente deveria falar o que tem aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos vir aqui no navegador e vamos pegar o logo do USP Code Lab Sanca. Vamos baixar uma imagem bem bonita aqui, essa aqui do nosso Instagram. Você clica com o botão direito da imagem e clica em copiar o endereço da imagem, que isso ele vai copiar para sua área de transferência o link de visualização da imagem. Agora, já no VS Code, dentro da tag src, do src, nós damos um Ctrl V para colar esse endereço que nós buscamos na internet. E aqui está a nossa imagem que nós buscamos no Google. Agora, dentro da tag out, se por algum motivo o navegador não conseguir carregar essa imagem, o que ela vai mostrar para o nosso usuário? Ela vai falar uma mensagem, algo do tipo logo do melhor grupo da USP. A princípio, nada aparece, porque a imagem está carregada devidamente. Mas se, por exemplo, nós alterarmos o link, impossibilitando o navegador de encontrar a imagem, aparece que aqui deveria ter uma imagem, mas ela não foi carregada, e essa imagem seria o logo do melhor grupo da USP. Agora que nós já sabemos adicionar imagens na nossa página, vamos aprender a criar listas. Para criar listas, nós temos duas formas. Nós podemos usar a tag UL ou a tag OL. As duas funcionam para a criação de listas, mas a diferença é que a tag OL ela criará listas ordenadas, ou seja, os itens eles serão numerados 1, 2, 3, 4 e assim por diante, sequencialmente. E a tag UL ela não terá um tipo de marcação, será aquela típica lista de bolinha que você faz. Para adicionar itens em cada uma dessas listas, nós usamos a tag LI. E dentro da nossa tag LI, nós adicionamos o que queremos fazer. Por exemplo, fazer lição de casa. Se essa fosse, por exemplo, uma lista de coisas a fazer. E descendo e colocando mais um ali, nós criamos mais um item. Por exemplo, lavar a louça. E assim por diante. Nós podemos adicionar quantos itens nós quisermos à nossa lista. Sempre abrindo e fechando a tag LI. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui dentro da nossa outra lista para vocês poderem ver a diferença. É a mesma coisa,
Porém, a OL, como eu falei, ela cria uma lista ordenada, onde nós temos índices para cada um dos itens. E nada nos impede de criar uma lista dentro de uma lista. Por exemplo, eu escrevi fazer de casa ao invés de fazer lição de casa. Perdão, fazer lição de casa. O que seria a lição de casa nesse caso? Nós podemos criar uma outra lista aqui dentro. Agora, por exemplo, uma lista não ordenada das matérias que eu tenho lição de casa. Por exemplo, lição de matemática. Eu não coloquei um LI. LI, lição de matemática. Aí depois eu posso ter uma LI, uma lição de física. E assim por diante. A gente pode adicionar até mesmo uma lista dentro de uma lista dentro de uma lista. Basta seguir a mesma estrutura de UL e dentro dos ULs, os nossos LIs. Depois de guardar listas infinitamente umas dentro das outras, vamos ver como adicionar hiperlinks às nossas páginas. Hiperlinks são aqueles textos que ficam em azuis no site e eles são clicáveis e eles te redirecionam automaticamente para uma nova página. Isso é muito comum, por exemplo, na Wikipedia, onde sempre que tem alguma informação relacionada a outro tópico, tem um linkzinho azul que você pode clicar. Isso também é feito com o uso de tags, nesse caso a tag A. Aqui dentro da tag A, dentro aqui do nossas menores igual, maior igual, nós conseguimos adicionar o que vai ser o nosso texto. Por exemplo, site da USP. O nosso usuário vai estar vendo o site da USP. O nosso textinho está pretinho porque nós ainda não adicionamos nada. Porque assim como na tag image, que nós adicionamos coisa dentro da tag, aqui no A é a mesma coisa. Dentro da abertura da tag A, nós precisamos colocar um elemento href. O href ele serve para dizer para o nosso navegador para onde que ele tem que levar o usuário quando ele clicar nesse link. Então agora vamos procurar pela Universidade de São Paulo no Google para pegar o link do site deles. Universidade de São Paulo. Aqui nós temos o primeiro link da Universidade de São Paulo, ou temos o link da Wikipedia, mas vamos pegar esse aqui. www.5usp.com.br, damos um Ctrl C nele, voltamos para o nosso VS Code e damos um Ctrl V dentro do nosso href. Nosso linkzinho já está azul, vamos clicar nele. Nós vamos abrir o navegador para nós conseguirmos sermos redirecionados. O Live Preview faz isso automaticamente. E clicando no site da USP, nós somos redirecionados para o site da grandiosa Universidade de São Paulo. Vocês podem adicionar qualquer link que vocês queiram, sei lá, um vídeo no YouTube, o Instagram de vocês. Sintam-se à vontade para descobrirem o que vocês conseguem fazer com o HTML. Saindo do HTML agora, nós vamos para o CSS. O CSS ele é responsável por deixar a nossa página bonita. Nós podemos sair de um timer desse tipo para um timer desse tipo utilizando o CSS. Só que não é isso que nós vamos fazer agora. O CSS ele é feito em um arquivo separado do HTML, um arquivo só para CSS. E ele é inserido na nossa página, no nosso arquivo HTML através de uma tag link, uma tag de ligação, que vai dizer para o nosso HTML o que ele deve usar de referência. Dentro do CSS, nós temos classes, que servem para indicar para o CSS e para o HTML em sintonia o que um tem que alterar no outro. No caso, o que o CSS está customizando no HTML. O uso de classes ele é um uso que geralmente é repetido. Então, como aqui no exemplo, nós temos 3 blocos iguais. Então, nós nomeamos a classe desses 3 blocos do mesmo jeito. A mesma nome de classe, que aqui no caso nós temos o exemplo bloco. O ID ele é feito para elementos individuais. Então, nós criamos o mesmo exemplo de 3 blocos, só que agora nós temos o ID do bloco 1, o ID do bloco 2 e o ID do bloco 3, que nós vamos caracterizar individualmente cada um desses blocos. Aqui nós temos propriedades muito importantes do nosso CSS, como a cor de fundo, a cor do texto, o tamanho da borda, o raio da borda, e nós vamos usar agora no nosso teste e vamos usar daqui a pouquinho nos nossos exercícios. Para utilizar o CSS, nós precisamos de um outro arquivo, como eu falei. Então vamos aqui novamente na folhinha de papel, ou New File, e criar um teste.css. Pronto, arquivo criado. Nós precisamos linkar o nosso arquivo CSS com o nosso arquivo HTML. E para isso, dentro da tag head, nós vamos criar uma tag link. Vamos usar um atributinho rel e vamos pegar um href. O que é isso? O rel
nós vamos deixar aqui dentro Style Sheet, que está dizendo para o nosso HTML que ele está buscando um link CSS, um arquivo CSS, que vai estar funcionando como um guia de estilo de como a nossa página tem que ser. E aqui no href nós colocamos o nome do nosso arquivo, que aqui no caso é um teste.css. Pronto, agora tudo que nós mexemos aqui no nosso CSS, ele já vai ser aplicado no nosso HTML. Vamos começar, por exemplo, tentando mudar a cor desse cabeçalho. A gente criou esse cabeçalho como uma tag H1. Para mexer diretamente com as tags em geral no CSS, nós só precisamos do nome dela, H1. E para criar um bloco de tudo que nós queremos atribuir ao H1, nós utilizamos as chaves. E dentro das chaves, nós colocamos, por exemplo, color, que nós podemos colocar, por exemplo, uma cor aqua, que não ficou muito boa com o fundo claro, mas vamos pegar uma cor mais próxima do vermelho. Pronto, nós temos um H1 vermelho. Ou vamos mudar o tamanho da nossa imagem. Vamos usar um image e vamos colocar uma largura muito grande para a nossa imagem. Por exemplo, vamos colocar que ela vai ocupar 500 pixels. Isso, 500 pixels de largura. O HTML ele ajusta automaticamente a altura, só que você também consegue ajustar manualmente. Vamos mudar a cor do fundo geral da nossa página. Toda essa área aqui, em branco, da nossa página, ela é controlada pela nossa tag body. Então, nós podemos usar um body aqui e mudar o nosso background color. Nós já temos um nome em vermelho, então vamos colocar que o fundo vai ser um bege. Tipo, a nossa página não está muito bonita, mas essa é a ideia do CSS. Ele vai mudando os elementos do HTML. Vamos fazer agora o uso de classes, por exemplo. Nós temos aqui esse UL, nós temos esse UL, nós temos esse UL, mas nós também temos esses OLs. Então, nós queremos mudar todos eles. Então, a gente vai colocar que o UL ele vai ter uma classe lista. Vai ter uma classe lista, o nosso OL também vai ter uma classe lista. E todas as nossas listas, eu vou atribuir a elas uma classe lista. Afinal, são todos listas. Lista. Acho que são todas essas as nossas listas. Tem esse UL, esse OL, esse UL. Isso. São 3 listas. E aqui no CSS agora, se nós utilizarmos ponto lista, o ponto ele serve para indicar para o nosso CSS que ele está buscando uma classe no HTML. E aqui dentro vamos colocar color. Vamos mudar a cor para o oceano que nós tínhamos colocado mais cedo. Todas as nossas listas, que estão referenciadas pela nossa classe lista, agora tem essa corzinha. Só que agora, na lista lá de dentro, nessa lista interna aqui, eu quero que ela seja diferente das outras listas. Para isso, ao invés de utilizar uma classe lista, que inclusive estava fora do colchete, das aspas sem querer, eu vou utilizar um ID. E o ID dessa lista vai ser lista 2. Então, enquanto todas as listas elas estão sofrendo influência desse Aquamarine, eu vou acessar o ID da minha lista 2 com hashtag lista 2, porque o ID a gente acessa com hashtag, enquanto as listas, as classes, a gente acessa com ponto. E aqui dentro eu vou mudar o color para black de volta, para a gente conseguir ver ele bem. E aqui está, a nossa lista aqui dentro, agora ela recebe uma corzinha preta. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui tem um detalhezinho bem importante mais pra frente. Aqui, a nossa lista dentro da lista dentro da lista ela recebeu a cor preta, que a gente atribuiu para o nosso ID lista 2, que está aqui. Só que a nossa lista ela não tem o ID lista 2. E por que isso acontece? Isso acontece porque esse UL está dentro desse. Então, ele vai receber todos os elementos que forem aplicados para esse aqui. Então, se a gente mudar o tamanho da fonte, por exemplo, utilizando um font size, e a gente colocar large, os dois são aumentados, porque um está dentro do outro, como se fossem pai e filho. O que acontece nesse, acontece nesse. Eu acho que agora nós podemos partir para a resolução dos exercícios. Deixa eu abrir os slides aqui. Aqui,
uma coisa que nós já fizemos, uma lista dentro de uma lista e criar um hiperlink. Vamos criar outro arquivo aqui. Vamos criar uma pasta dentro da pasta para o exercício 1. Exercício 1. Que assim a gente fica mais organizado. Quando a gente está com a pasta fechadinha assim, todo novo file que a gente criar vai para a pasta geral da ViewLearn. Então a gente precisa abrir a nossa pasta e aí criar o nosso arquivo. Vamos criar o exercício1.html. O que nós vamos fazer aqui dentro? Nós vamos começar com a nossa estrutura básica, com a tag HTML. Vamos fazer a nossa tag head. Vamos colocar um title para a nossa página. O que vamos colocar nesse title? Aqui tem alguma coisa? Não tem, mas a gente tem uma lista de tarefas da semana, é o que parece. Então vamos colocar semana, que é o que nós vamos ter para fazer. E já vamos criar aqui o nosso arquivo CSS, o exercício1.css, que aí nós podemos já linkar ele aqui no começo e não esquecer depois. Vamos criar um link rel stylesheet href e aí o exercício1.css. Vamos fechar a nossa tag e pronto. Relembrando o que a gente fez, a gente criou a nossa tag HTML, a nossa tag geral, que vai dizer o que é o, o que está na nossa página. A gente criou a nossa tag head, que vai conter os nossos metadados, que aqui no caso, por exemplo, é o nosso style sheet. O style sheet ele não fica acessível para o usuário. E nós colocamos um title. Quando nós formos abrir a nossa página, ela vai ter um títulozinho. Agora a gente pode ir para a tag body e vamos começar a fazer de fato o que tem no nosso exercício. O que nós precisamos? Nós precisamos primeiro de uma lista ordenada. Então, para isso, uma lista ordenada, nós usamos a tag OL. Dentro dessa tag OL, nós temos o quê? Nós temos um item, 2 itens, 3 itens, 4 itens, 5 itens, 6 itens. Então, nós vamos criar LI. Eu vou dar um Ctrl C. Eu sei que tem atalhos que você consegue fazer pelo seu teclado, mas eu não sei. Droga, não vai ficar legal. LI, LI 4, 5, 6. Pronto. Nós temos 6 LIs aqui, nós temos 6 itens. O nosso primeiro é a segunda-feira. O nosso segundo LI vai ser a nossa terça-feira. Terça-feira. Vamos ver se está de acordo. Tá, aqui a gente está usando minúsculo e aqui nós estamos colocando um tracinho. Quarta-feira. Quinta-feira. Vocês podem fazer por conta própria e depois voltar aqui para ver se está certo. Existe mais de uma maneira de fazer isso. Na maioria das vezes não existe uma única solução para como a gente pode resolver os problemas ou como a gente pode estruturar a nossa página. Mas caso vocês queiram ter uma ideia, ou vocês podem pular para o final do vídeo também e ver ele já pronto. Isso se você já tiver desenvolvido o seu. Aqui ele não colocou os dias das semanas, mas a gente colocou. E agora nós temos uma lista dentro de outra lista, que é aquilo que a gente fez. Aqui embaixo desse LI, nós vamos criar uma UL, uma lista não ordenada. E dentro desse UL, nós vamos criar um item, que vai ser terminar o projeto e pular corda. Então, terminar o projeto e pular corda, né? Pular corda. Vamos usar o Live Preview aqui para ver se já está alguma coisa parecida. E perfeito. Temos segunda-feira, terminar o projeto, pular corda. Terça-feira. O que nós temos terça-feira? Nós temos outra lista dentro de uma lista. Então, nós vamos criar outra UL dentro do nosso LI. Dentro do nosso OL, no caso. Aí vamos criar um item aqui. Ir no mercado. Ou é supermercado? Supermercado. Supermercado. Embaixo vamos colocar outro item da nossa lista. Ir na aula. Pronto. Aqui ele pulou os dias da semana.
Mas sábado, o que nós temos sábado? Sábado nós temos as nossas aulas do DevLearning. Então vamos colocar aqui uma lista. E dentro dessa lista vamos colocar um item. Que vai ser aula de desenvolvimento web. Opa, não precisa desse espaço aqui. Aula de desenvolvimento web. Opa, mas a nossa aula de desenvolvimento web é um hiperlink. Dá para colocar um hiperlink dentro de uma lista? Sim. Dentro do nosso LI aqui, nós podemos fazer assim para deixar um pouco mais organizado. E vamos fazer uma tag A aqui dentro. Vamos colocar um A. Aí nós vamos pegar isso aqui e colocar dentro da nossa tag A. E tirar daqui. Assim. E agora nós precisamos do nosso link de referência. Nós precisamos do nosso href. Perfeito. https www.icmc.usp.br. Esse é o nosso link. https. Pronto. Ao clicar nele, a gente vai para o nosso navegador. Clicando no nosso hiperlink, nós vamos para o site do ICMC USP. Pronto. Muitas vezes quando vocês voltam do navegador, depois de clicar no link, o Live Preview ele trava, mas basta fechar e abrir e pronto. Acabou que a gente não usou nenhum CSS aqui nesse exercício, mas vamos deixar a lista, as nossas listas um pouquinho maiores, porque aqui no slide, por exemplo, ela tá maior, né, por causa do tamanho da imagem. Então vamos fazer isso, só para a gente usar alguns atributos CSS. Para isso nós vamos utilizar o font size, ou seja, o tamanho da fonte, e vamos colocar large para ficar grande. Não ficou tão maior, mas ó, utilizando o L, a gente só mexeu nos elementos numerados, quer dizer, nos elementos internos, que são as nossas listas não numeradas. E agora nós vamos fazer o mesmo para o OL. Vamos colocar font size. Opa, font size e vamos colocar large também. Agora todas as nossas fontes estão grandes. E o nosso A, vamos colocar também, porque ele... Mas se bem que o nosso A, ele está dentro da UL, então ele aparece grande. Aqui nós poderíamos fazer de um jeito diferente. Nós poderíamos atribuir classe, do mesmo jeito que nós fizemos aqui no teste, que nós colocamos classe lista. Nós poderíamos colocar uma classe lista aqui, uma classe lista aqui, uma classe lista aqui e uma classe lista aqui. E tudo seria automaticamente setado para grande, né? Seria uma solução mais rápida, quer dizer, mais compacta, né? A gente estaria usando as classes, e aqui no nosso CSS a gente só estaria mudando uma classe só. Agora, com o nosso exercício 1 feito, a gente pode ir para o exercício 2, que vai ser centralizar uma imagem na página. Aqui no caso é uma bandeira do Brasil, mas vocês podem pegar qualquer imagem. Para começar, a gente vai criar a nossa outra pasta exercício 2. Exercício 2, para ficar tudo separadinho. Dentro da pasta exercício 2, eu vou criar um arquivo exercício2.html e um exercício 2, exercício2.css. A gente vai começar aqui com a nossa estrutura básica da HTML, que vocês já devem ter se acostumado, já devem estar cansados de ver isso aqui. HTML, head, dentro da nossa head vamos colocar um título. O nosso título vai ser Bandeira do Brasil. Do Brasil, perfeito. Vamos aproveitar que a gente já está aqui e já vamos fazer o nosso link com o nosso CSS. Link rel style sheet para avisar para o nosso HTML que isso que a gente está passando para ele é uma folha de estilo, é como ele tem que interpretar esse arquivo. E a nossa referência é o nosso exercício 2.css. Esqueci do 2. Exercício 2. Pronto, a nossa tag head está pronta. Então agora nós vamos para a nossa tag body. Na nossa tag body, a gente não tem muita coisa. A gente só tem uma imagem da bandeira do Brasil, né? Então a gente vai usar uma tag image. Dentro dela eu já vou colocar aqui a source. Da onde o nosso HTML vai buscar essa imagem.
e vou colocar um Alt, que é o que que o nosso HTML vai mostrar se ele não encontrar essa imagem, que vai ser uma bandeira do Brasil. E agora eu vou no Google buscar uma imagem da bandeira do Brasil. Aqui, uma nova página, bandeira do Brasil. Já tem aqui embaixo. Ah, pegar essa aqui, será que ela vai funcionar? Copiamos o endereço, voltamos para o nosso HTML, colamos dentro da source. Vamos ver aqui dentro. Aqui está a nossa imagem da bandeira do Brasil. Ela não é das melhores, ela tem uns risquinhos vendo de perto. Mas pronto, a estrutura do nosso HTML é essa. A gente vai estar usando uma bandeira do Brasil no nosso corpo. E aí agora nós vamos fazer as coisas que nós... para centralizar essa bandeira. Primeiro, a gente precisa fazer algumas coisas quanto ao nosso body. A gente precisa que o nosso body ele tenha a width de 100%, ou seja, todo o nosso navegador. A height de 100%. É, caso vocês não estejam entendendo, essa que eu escrevo e ele completa automaticamente, o VS Code, ele, por exemplo, quando você começa a escrever um atributo, ele já te dá várias sugestões aqui. Quando você escolhe uma e aperta Enter, ele já completa. Aqui no caso do nosso background color, vamos usar um blue. Pronto. E aqui nós precisamos usar um conceito que vocês devem ter visto na primeira parte do curso. Tem na colinha que vocês têm, que os monitores fizeram no outro curso, que nós vamos usar o Display Flex. Para a gente conseguir armazenar livremente a nossa imagem pela página, os nossos itens, só que aqui no caso nós só temos uma bandeira. E vamos usar aqui um ID para a nossa bandeira, só porque a gente não usou no exercício anterior, para a gente conseguir customizar o tamanho da nossa bandeira, que vocês devem ter percebido, ela ficou gigantesca. E pelo visto o link da imagem também era absurdamente grande. Então aqui no image, vou colocar um ID igual, pronto, opa, e um ID bandeira. Opa, comecei digitando do meio, bandeira, pronto. Aqui no nosso CSS, por ser um ID, a gente vai acessar ele com o hashtag bandeira. E vamos colocar um widget de 300 pixels, para ele não ficar muito grande. E por que ele está todo amassado? Vamos tentar mexer na height. Automática ela fica assim, 150 pixels, ela fica assim, já fica mais acertada. Pronto. A gente tem que o nosso navegador inteiro vai estar ocupado, tanto de altura quanto de largura. A gente mudou a cor do nosso fundo. A gente setou que a gente vai conseguir organizar as coisas de maneira flexível, ou seja, de uma maneira que a gente escolher. E agora nós vamos usar mais duas propriedades do CSS, que é o Justify Content, que nós vamos estar utilizando center, para justificar, né, igual em um docs, por exemplo, os itens no centro da nossa página. E nós vamos usar um Align Items, que vai ser para alinhar os nossos itens no centro também. E aqui está, tipo, aqui fica ruinzinho de ver, mas a gente consegue copiar esse link aqui em cima. Você clica nele e dá um Ctrl A que ele seleciona tudo automaticamente. E a gente consegue abrir ele no nosso navegador. E aqui está a nossa bandeirinha do Brasil centralizada no meio da página. Não é a mesma imagem e também não é a mesma cor de fundo. A gente pode tentar acertar mexendo nas características aqui do CSS. Por exemplo, aqui no RGB, se a gente der uma escurecida assim, talvez a gente fique mais próximo de um roxo. Chegamos mais perto. A imagem não é a mesma, mas basta procurar qualquer outra aqui, que teoricamente é só a gente copiar e substituir lá dentro, que vai dar certo também. Porém, esse link aqui, vocês lembram eu percorrendo ele, ele tá gigantesco de grande, então eu não acho que vai ser viável agora. Mas, no geral é isso. Assim a gente centralizou a imagem, que centralizar coisas é um dos maiores pesadelos de quem trabalha com front-end, né, com desenvolvimento assim de páginas web. E aqui tem outro exercício de fazer uma página de cinema. Tá, vamos tentar fazer. Vamos criar um exercício 3. Exercício 3.
Pronto. Agora dentro dele vamos criar o exercício 3.html e o exercício 3.css. Pronto. Tá, vamos lá. Fechar aqui os outros arquivos. Fechar o nosso live preview do exercício anterior. Nós temos um H1. Vamos começar com HTML. HTML, tá escrito certinho. Eu tô escrevendo HTML no CSS. HTML. Agora nós temos a nossa head. Dentro da nossa head nós vamos ter um title, que eu vou chamar de opa, title. Aqui, pronto. Title, opa, title aqui. Vamos chamar a nossa página de cinema. Já vamos fazer o nosso link. Link, help, style sheet. Falta um S. E nosso href, que vai ser o nosso exercício 3.css. Aqui. Fechamos a nossa tag, pronto. Vamos para a nossa tag body. Na nossa tag body, o que nós temos? Nós temos um H1 cinema. Eu imagino que seja um H1, parece bastante um cabeçalho. Pronto. E aí nós vamos ter 4 imagens. Vamos pegar então, vamos criar 4 tags image. No VS Code, agora que a gente já está mais acostumado, quando você digita o nome de uma tag e aperta Enter, ele já te dá a estrutura inteira pronta dessa tag, tipo, o que ela pede dentro dela. E isso é muito prático quando a gente for fazer coisas repetitivas, tipo agora. Então, é isso. Image, pronto. E aqui nós temos já as 4 imagens que a gente vai buscar no Google. Eu vou dar um cortezinho para vocês não terem que ver eu procurando cada um desses posters e eu já volto. Depois desse corte, agora eu já peguei todos os links dessas imagens na internet. E como a gente pode ver aqui no Live Preview, todas elas já estão aqui, só que elas não estão nada formatadas. Uma tá gigantesca, outra é um quadradinho. E aí é isso que o nosso objetivo é arrumar isso no nosso HTML, no nosso CSS, perdão, e fazer ela ficar desse jeitinho assim. Então a gente vai começar agora com uma coisa que a gente não usou ainda, que são as divs. A div recebe esse nome porque ela é como se fosse uma divisória propriamente dita. Então a gente vai colocar uma div aqui, incorporando todas as nossas imagens. Uma div aqui, fechando a div, né, no caso. Pronto, a gente tem essa div, fechando com essa div. E agora a gente vai criar uma div para cada uma das nossas imagens. Então a gente vai colocar uma div aqui. O nosso fechamento, a gente vai querer que ele esteja depois da nossa imagem. Opa. Calma aí, vou dar um Enter aqui, pronto, aí eu consigo fechar minha div aqui. Posso apagar ela aqui. E aqui eu vou acertar a indentação para ficar mais legível. Prontinho. E agora eu vou repetir esses processos aqui de novo. Div, aí apaga esse aqui porque eu vou fechar lá embaixo. Desce aqui, fecha aqui, tabzinho aqui, tab. Pegar aqui de novo, opa. Div, fecha, apaga aqui, desce, vem aqui, sobe. Caramba, eu copiei um espaço vazio. Pega uma div aqui, pronto, div aqui, acerta a indentação. Opa, não preciso disso. Div, digitei errado, div, aqui, apagar você, dá um enter aqui embaixo, fechar você, tab. Então pronto. A gente tem uma div que guarda todos os filmes e uma div para cada um dos filmes. Então agora, se a gente for aqui no nosso CSS e a gente colocar div e mexer em alguma coisa, tipo background color, e colocar aqua, a gente volta aqui, tudo aqui vai estar com o fundinho azul, porque é isso que a gente chamou as nossas divs. E aqui em cima não fica azul, por quê? Porque o nosso cinema não está na nossa div.
Agora a gente vai voltar a utilizar as classes e a gente vai criar uma classe grandona para a gente conseguir mexer todas as imagens ao mesmo tempo e uma classe para todas as imagens, para quando a gente quiser mexer só nas imagens e não naquele espaço. Então aqui nós vamos colocar uma classe que eu vou chamar de em cartaz. Vou colocar um underline para não dar problema. Em cartaz. E aqui eu vou criar uma classe para todos eles que vai ser a classe filme. Afinal, são todos filmes. Classe filme, classe filme, classe filme, classe filme. Opa, espacinho. Pronto. Agora a gente vai conseguir mexer em cada um deles individualmente. A estrutura básica do nosso site está igual no nosso exercício. Agora a gente vai adicionar um textinho aqui com o nome de cada um desses filmes. Então, dentro de cada div, junto das nossas images, eu vou adicionar uma tagzinha P, um parágrafo, para a gente colocar aquilo que a gente precisa escrever, que no caso são os nomes dos filmes. Avengers Endgame, isso. Aqui nesse outro filme vai ser Doctor Strange and the Multiverse. Opa, faltou um espacinho aqui. Of Madness. Aqui. Opa, vou voltar aqui, descer aqui, colocar mais uma tagzinha P. O nome do filme é Thunderbolts. Coloquei um espaço errado, aqui assim, assim. The New Avengers, com todas as letras maiúsculas. Aqui, colocar mais um P. The Fantastic Four, First Steps. Four, First Steps. Tudo com letra maiúscula. Four, aqui, dois pontos, espaço. First Steps. Então aqui, pronto, a gente tem os nossos nomezinhos aqui. E aí agora nós vamos começar a mexer com as nossas divs. Aqui no nosso CSS, nós vamos apagar isso aqui. Vamos começar padronizando o tamanho das imagens, que elas estão muito diferentes. Então vamos colocar para que elas tenham uma largura máxima de 100 pixels. Assim elas já ficam todas do mesmo tamanho, perfeito. E agora a gente pode começar a mexer nas nossas divs. As nossas divs, elas são nomeadas com classes, então nós vamos acessar todas elas com pontos. Então vamos começar mexendo na nossa div em cartaz. Então vamos acessar a nossa div ponto em underline cartaz. Vamos colocar para ela ter um display flex, porque é isso que nós queremos mexer nela, como a gente vai dispor os nossos itens nela. E a gente vai utilizar um justify content, space between, para que todos os itens eles tenham espaço entre eles. Agora que a gente já configurou a nossa div geral em cartaz, a gente pode começar a mexer na nossa div de filmes, na nossa div.filme. Vamos também colocar um display flex, para a gente conseguir organizar melhor. Vamos colocar um flex direction column, para ele se organizar em colunas. Vamos colocar também, acho que um padding vai ser bom, para as coisas ficarem mais bem separadinhas. Sim, perfeito. Vamos colocar um align items center, para as coisas ficarem centralizadas. O que mais? A gente pode colocar um background color na nossa div, para os nossos filmes eles terem tipo um anteparo atrás deles. Vamos pegar um gray, será que tem? Opa. Gray, assim. Tá. Isso daqui dá para ajustar daqui a pouquinho. Agora, além de alinhar os nossos itens verticalmente, vamos alinhar eles horizontalmente na nossa página. A gente vai usar o Justify Content Center. Para arrumar esse aqui, isso, já estava até aqui. Eu não tinha dado um espaço aqui, agora ele está identificando certinho que é a nossa div. Para o nosso texto ficar certinho aqui no meio da nossa div, a gente vai colocar um text align, um alinhar texto center, para ficar no meio certinho.
Para arredondar as imagens as bordas da nossa imagem, a gente vai usar um border radius, colocar 5 pixels, quer dizer, arredondar a borda das nossas divs, perdão. O que mais de elemento que a gente pode colocar aqui? A gente pode setar uma width máxima para cada uma das nossas divs, 20 pixels assim. Eu acho que a gente pode colocar uma border nas nossas imagens, para elas não ficarem coladas. Border, isso. 50 é muita coisa? Acho que não. 20 px. Acho que assim tá bom. Aqui na nossa imagem eu estou fazendo besteira. Ao invés de border, deveria ser border radius, para a gente arredondar a borda das nossas imagens. Mas eu acho que assim tá muito redondo. Vou colocar tipo 10, assim. Talvez 5. 5 ficou bom. O nosso texto aqui com o nosso fundinho cinza ele não fica muito visível, então eu vou mudar o color dele para white. Assim o nosso texto fica mais visível. E aqui parece que está tudo esmagado, mas é por causa do jeito que fica o nosso live preview. Ele fica assim, né? Aí ele acaba esmagando tudo. Eu vou colocar uma cor de fundo no nosso body. Só um cinzinha, talvez um pouco mais fraco do que esse, para não ficar esse cor branco, branco neve assim, extremamente branco. Assim, talvez. Jogar um pouco aqui com o nosso RGB. Assim. Agora que a gente deu essa mudadinha no nosso cor de fundo, a gente pode jogar lá no nosso navegador para ver como é que vai ficar a nossa página no navegador de verdade. Basta copiar aquele linkzinho ali no Live Preview, né? Dar um Ctrl A para selecionar tudo. E aqui está. Ele fica mais separadinho assim, porque o Space Between do nosso Justify Content ele vai acompanhando o tamanho do nosso navegador, para deixar sempre o mesmo espaço. Então, assim, com o navegador menor, ele fica certinho, as distâncias, fica bem mais parecido aqui. E se a gente aumentar, ele vai aumentar junto, e assim por diante, né? A gente pode dar uma acertada nas cores, acho que a gente pode fazer isso só porque sim, né? Esse gray aqui, ele tá mais para um roxo, então a gente pode trazer ele um pouco para cá, puxar um pouco assim para perto do cinza. Já mudou aqui. O nome aqui, cinema, é diferente também. A gente colocou o nosso cinema como um H1. Ele é o único que a gente usa, então vamos mexer nele diretamente. Vamos pegar uma cor aqui para abrir a nossa tabela RGB aqui, para a gente conseguir mexer direto. Pegar uma cor assim também. Ficou muito claro, eu acho. Tá escurecida assim. Um pouquinho menos. Aqui. Dá para brincar bastante com as cores no CSS. O VS Code ele deixa você fazer isso, né, com essa paleta de cores. E da aula de hoje, se eu não me engano, é só isso. Vamos ver o próximo slide. É isso. A aula de hoje fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido. As próximas aulas do curso vão ser postadas aqui no canal também. Então se inscreva no canal para receber a notificação quando elas forem postadas. E é isso. Obrigado e até a próxima.